Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntava isto para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram sair um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ele respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema de hoje, praticamente, é o cerne do Evangelho. O que quer dizer? O anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Isto era o Evangelho. No comecinho, agora estão tentando de repetir nos templos, criam os doentes fictícios que depois sara, quando o pastor, até padre católico, faz os milagrinhos lá, não? E não é bem isso a igreja, mas me pediram um favor, diante dos acontecimentos que estão tendo na sociedade, de explicar de onde que vêm todos estes males dentro de uma sociedade, da comunidade, que não é somente aqui no Brasil. Nós podemos ver também as eleições lá nos Estados Unidos, a rejeição dos povos na Europa rica, e assim por diante. E porque conversando, falei para eles, as leis, falei, as leis não vão conseguir mudar nada, porque as pessoas humanas criam as próprias leis em favor deles. Então, onde que está o âmago que ninguém enfrenta? Está no coração do ser humano. O pecado não é porque virou político, ele se tornou pecador. E que dentro do coração do homem já levou isto. Quando chegou ao poder, apareceu o bicho-papão do poder. Então, analisando as tentações de Jesus no deserto, coisa que nós quase nunca fazemos dentro do cristianismo. Mira, uma simples liturgia, foi bonita a missa, o povo cantou direitinho, fizeram aquela procissão, a coroação de Nossa Senhora, mas não é isto o Evangelho. O Evangelho penetra na mente, nos muda a maneira de pensar, a maneira de sentir a vida. Não são as cerimônias exteriores que podem nos ajudar a nos recolher, nada mais. Se não mudar a nossa mentalidade, não muda nada.
Então, eu vou repetir, relembrar o que aconteceu. Jesus foi para o deserto como ser humano, porque ele era ser humano. Era Deus também, mas era ser humano. Aí, lógico, as tentações não poderiam vir de dentro do coração dele, porque o coração dele era justo, era verdadeiro, era santo. Então não podia ter a atenção de fazer o mal a alguém, de mentir para o outro, de enganar o outro. Isso não estava dentro dele. E depois que resolve 40 dias, a sua quaresma, teve fome. O que quer dizer isto? É o materialismo. A tentação do materialismo. Que o pão resolve todos os nossos problemas. Que a matéria resolve todos os nossos problemas. Aí, diante do demônio que o atentava, o que Jesus respondeu? O demônio falou: se você é filho de Deus, muda, troca estas pedras, estavam no deserto, que se transformem em comida. O que Jesus respondeu? O ser humano não vive só de pão. O ser humano não vive só de pão. É o mínimo, o pão, a comida. O mínimo. Abastece simplesmente a casca do ser humano. O ser humano é muito maior do que o seu corpo. O ser humano, a mente do ser humano, vive da verdade. O coração do ser humano vive do amor. Vive de sentimentos nobres. Isto é vida. Se não quisermos simplesmente vegetar. Então, esse é o homem diante das suas escolhas. E quando falamos ser humano sou eu, sou você. Nós somos seres humanos. Ser humanos são os filhos de vocês, que crescem. O que se dá para eles? Vocês sabem, não pensei muito longe. A filosofia. Quero dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive, não é? Afinal de contas, se nós olharmos o que não tive, bens materiais, é ou não é? Estou enganado? Estou enganado? Então, que depois pretendemos dessa sociedade formada somente pela comida do corpo? Quando precisa inteligência, precisa bondade, precisa verdade, esta humanidade não poderá dar nada a ninguém, absolutamente. Então, esse é o materialismo, pecado praticamente universal. Eu não estou falando das mínimas necessidades, mesmo de passar fome, de doença, etc. Estou falando da ideia que se espalha no mundo sobre a criatura humana. A segunda tentação leva Jesus no pináculo do templo, lá na torre do templo. Olha, joga-te abaixo, porque está escrito que Deus vai mandar seus anjos para que teus pés não tropecem. De fato, tem uma frase. E Jesus fala também. Está escrito também. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que quer dizer isto? Não tentarás o Senhor teu Deus. O bom senso. Se eu me jogo da torre para baixo, o que vai acontecer? Vou me espatifar. Não é? Não precisa um milagre de Deus
que eu me jogo da torre para baixo e não morro. Ele já me deu o bom senso, a inteligência, o instinto de sobrevivência, para que eu não me jogue lá para baixo. Consequência na vida humana. Faz um monte de dívidas, faz um monte de besteiras, etc. Não estou falando de acidentes, tipo uma chuva, são coisas excepcionais. Estou falando de coisas corriqueiras na nossa vida. Depois inventa um santo que paga as tuas dívidas. Depois inventa um santo que faça progredir a tua empresa. É? Ou não acontece isso? Não? Amém? Não acontece isso? O que vocês acham? Não acontece isso? É? E esta é religiosidade. Gente, a religiosidade é muito humana. Está muito dentro da estrutura do ser humano, da mente, do coração do ser humano. Deus nos deu as qualidades para podermos viver com dignidade, com sabedoria. Não adianta você usar cartão de crédito para cobrir outro cartão de crédito, depois vai ficar inadimplente como? Depois você vai, minha nossa, não consigo dormir. Toma calmante. Né? Aí, até esta parte é mais ou menos. Agora, a última parte, que está dentro do ser humano. Repito, Jesus não estava dentro dele, por isso que tem o demônio. E, aliás, é preciso explicar o que quer dizer esta palavra daimon, demônio, usado nos antigos. Geralmente a gente entende como capeta, não é? O chifrinho, tudo isso daqui. Daimon, o demônio, é tudo aquilo que destrói a criatura humana. Daimon pode ser uma doença, é daimon, inimigo do homem. Daimon pode ser uma doença psíquica, é daimon. Quando fala que Jesus expulsava os espíritos, etc. E aí por diante, daimon é a morte. A última doença que está dentro de nós, que vai destruir todo o nosso ser. E o capeta, o demônio, o espírito, existe? Existe. Mas já além disto, não vamos culpar o demônio capeta, repito, não doenças. O demônio capeta, não, foi o demônio que me atende. Nós temos, coitado, pode ser isso, até doença. Nós tínhamos um professor muito inteligente, muito capaz mesmo. Era nosso professor. Quando ele entrava na sala de aula, expulsava, deixava os demônios fora da sala de aula, porque ele tinha que dar aula. Coitado, era doença. Mas até isso pode acontecer. Ele era padre, entendeu? E o demônio mesmo existe, mas eles atentam somente os santos. Não precisa perder tempo com a gente. Minha mãe me contava uma história que depois aprendi que era verídica. Diz que tinha um eremita e pediu para Deus que lhe mostrasse aonde que tinha mais demônios. E tinha um mosteiro onde tinha monges, viviam monges muito santos. Em cima do mosteiro tinha um exército de demônios. E tinha uma cidade que aprontava tudo quanto era jeito. Né? Um eterno carnaval no sentido negativo. Aprontava.
Sodoma e Gomorra. Em cima desta cidade tinha só um demônio. Aí o eremita se espantou, falou: Deus, mas como? Aqueles homens são santos, lá dentro tem um exército. E a cidade, que são todos pecadores, só tem um. Exatamente, porque lá tem um exército, porque que eles estão tentando de atacar, não conseguem entrar no mosteiro. E lá na cidade basta um, porque todo mundo já peca por sua conta, não precisa nem o demônio para o povo pecar. Entende? Então, o famoso daimon, é tudo o que destrói a vida, o ser humano. Mas voltamos à terceira tentação de Jesus. Viu que não cedeu diante de tudo isso aqui. Lhe mostrou o Império Romano, os impérios da terra. O Império Romano, Roma, estava no auge. Era a época do Império de Tibério, logo depois de Augusto, que tinha. Eu te darei tudo isto se você se ajoelhar e me adorar. O poder. Gente, a fome do poder, o pecado do poder é o pior que existe. E para alcançar o poder se faz tudo. Tem um ditado, não? Dá o poder para conhecer o homem, não é? Não tem isso? Por quê? Porque a fome do poder está dentro do coração do homem. Então, nós estamos vendo o que acontece pelo poder. Se ajoelha o ser humano diante da mentira, diante da traição, diante da delação, pelo poder. Aonde entra a grande diferença do ser humano? Ajoelhar-se diante da verdade. Vocês podem ver na televisão, quando assim, são todos inocentes. Gente, mas nunca vi uma coisa incrível. São todos inocentes. Todos inocentes. Provas inocentes. Compreende? E o que é isto? Gente, isso não é ser humano. É uma máscara de ser humano. É o nojento do ser humano. Pelo poder, ele joga fora toda a sua dignidade humana. Joga fora o bem do povo. Pelo poder, não estou falando de partidos, gente. Qualquer um que chegue ao poder. Eu lembro uma frase, na Itália teve o fascismo com Mussolini, aclamado, 80% ou mais do povo italiano aclamava Mussolini, quem tinha dado o império, tinha conquistado a Abissínia, tinha conquistado a Eritreia, tinha dado o império grande à Itália, feita a Itália um grande país. Tá. Então, ele se considerou tão potente que conseguiu desafiar o irracional, proclamar uma guerra. Aí, que veio depois, que tinha sido posto na cadeia, De Gasperi, depois que foi destruída pela guerra, pior. A Europa estava pior
da Síria, que a gente vê agora às vezes na televisão, a destruição das cidades. A Itália, a Alemanha, a Inglaterra, estava muito pior que isso. Tudo destruído. Eu lembro ainda de alguma parte assim. E este de Gaspar estão fazendo a causa de beatificação. Tinha 2 filhas, freiras de clausura. O povo, naquela esperança, porque queria sair da miséria, da destruição toda, aclamou ele na estação de Gênova, quando chegou, se sentiu transtornado, praticamente o salvador do povo. E ele falou para a mulher dele: olha, agora entendo porque Mussolini se perdeu. Se a gente não tiver um mínimo de humildade, pensa que está no lugar de Deus. Compreende? Então o poder. Por que o poder é tão potente? Porque o poder te faz semelhante a Deus. A primeira tentação do ser humano no paraíso: vai, coma o fruto da árvore da vida. Mas por quê? Deus proibiu de comer o fruto da árvore da vida. Que nada! Ele não quer que você seja como ele, porque quando comer o fruto da árvore da vida, você vai conhecer o bem e o mal, que somente Deus conhece o bem e o mal. O mal ainda não existia, e Deus sabia. É como médico. Você vai ao médico, está com saúde, etc. Mas o médico sabe que se você não se cuidar, você vai pegar uma doença, que você ainda não conhece, mas ele já conhece. Então Deus conhecia o bem e o mal. Se você comer a fruta, você vai conhecer o bem e o mal, você será como Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Gente, isto é analisar o ser humano à luz da revelação de Deus sobre a criatura humana. E este ser humano que exatamente Cristo veio redimir, para quando fala tirar o pecado do homem, do que tiras o pecado do homem, ele tira de nós este invisível que está dentro da gente e coloca a si mesmo, que é vida. Porque tudo que procede do ser humano é morte. Não adianta se iludir, não adianta se... Uma vez eu estava dando aula de religião numa escola, adolescente, falei: escuta, vocês não estão vendo que todos os impérios construídos, destruindo os outros, conquistando, acabaram? Como é que vocês se iludem em construir um mundo novo? Ah, mas conosco vai ser tudo diferente. Nós vamos ser diferentes. Ah, tá. Sem se converter. É aí que está o problema. Sem se converter. O que quer dizer se converter? É mudar a mentalidade. Aí o que é, como cristão? Mudar a mentalidade. O que quer dizer? Tudo é serviço. Tudo. Desde o comerciante. É serviço. Para você servir a Ele. Desde os professores, os padres, é serviço de amor. Política é serviço. Só serviço.
Não é para ter poder, é serviço. Não é melhor, talvez, esvaziar as igrejas? Eu sempre repito. As igrejas têm que se esvaziar, gente. Tem que se preencher das pessoas que procuram a verdade. Não das pessoas que procuram os milagres. Prestemos bem atenção, gente. Não as pessoas que procuram o espetáculo dentro da igreja. É uma coisa muito séria a igreja. Porque a igreja é o próprio Deus no meio dos homens, dentro dos homens. E somente quem busca a verdade tem o direito de ir a esta igreja. É como numa escola. Somente quem tem vontade de estudar que tem o direito de ir numa escola. Não pode ir lá para fazer bagunça. A coisa é muito séria. Muito séria. Porque senão tiramos a última chance da humanidade de ter uma esperança sobre esta terra. Porque se também a igreja perde a sua característica, que é o Deus que está conosco, e que muda o coração dos homens, aí sim. Porque essas tentações que eu falei para vocês, existem em cada um de nós. Não existe só nos outros, não, gente. Em cada um de nós está. Não vou parar para analisar a nossa vida familiar, a nossa vida de trabalho, etc. Não cabe a mim fazer isto. Mas se a gente se examinar, vê que em cada um de nós tem isto. Que o poder se manifesta na pequena coisa ou na grande coisa. Esta sede de poder escondida, ele não grita. Depois chama com outros nomes, dá até desculpas, porque tudo, neste mundo se justifica tudo. Até a matança do pai e da mãe se justifica, não? Aí, na igreja, não. A igreja de Cristo, repito. Não nas igrejas que nós montamos e que nós criamos. A igreja é Cristo. Vocês poderiam dizer, mas então a igreja católica não é a igreja de Cristo? É. A igreja evangélica não é a igreja de Cristo? É. Mas quando dá Cristo, não quando dá outras coisas. Vós sois o sal da terra, falou Jesus. Vós sois a luz do mundo. Se a luz se apaga, para que serve? Volta à escuridão. Se a igreja se apaga do Espírito de Deus, volta à escuridão. Se os cristãos se apagam, o sal não dá mais sabor. E não serve para nada. O pior é isto. Que não serve nem para esterco. O sal você tem que jogar fora. Pelo menos comida estragada serve para esterco. Quando os cristãos não prestam, não servimos nem para esterco. Somos lastimáveis. Lastimáveis. Compreende? Então, este que está o grande drama. Não se pense que mudando humanamente só as coisas vai mudar o mundo. Não. É o coração do ser humano que tem que ser mudado. Mas não vejo hoje lugar nenhum. Às vezes assisto até alguns programas para ver se alguém fala disto. Ninguém fala para atingir o coração do ser humano. Só fala para mudar o exterior, ou não? Tem que mudar de partido, tem que mudar disto, tem que mudar daquilo. Só o exterior, mas não o coração do homem. Vou terminar, parece muito complicado, mas não é. Um dia, tem um pai de família, com
seu filhinho lá, ele trabalhava no seu escritório lá em casa. O filho curioso, tinha 5, 6 anos. O que é isso, papai? É isso assim, tá bom. O que é isso, papai? E ele tinha que trabalhar, meu filho. Não queria chateá-lo, ele era curioso para saber. Aí deu um quebra-cabeça para ele. No quebra-cabeça era o mapa mundi. Então ele não sabe de geografia, não sabe onde colocar a Europa, onde colocar a Ásia, onde colocar o Brasil, onde colocar a África. Olha, quando você resolver esse quebra-cabeça, você volta aqui para me perguntar. Tá bom, papai. Depois de uns 20 minutos, o menino voltou. Papai, está pronto. Está tudo em ordem. Olhou o mapa, estava completo, maravilhoso. Meu filho, mas você conhecia a geografia? Não, papai. O senhor não percebeu que do outro lado tinha a figura de um homem. E eu fiz a figura do homem, que conheço onde vai o braço, onde vai a perna, onde vai a cabeça. E colocando em ordem a figura do homem, eu coloquei em ordem o mundo, o mapa mundi. Simples, não é? Renovando o ser humano, que se renova as famílias, se renova as empresas, se renova o trabalho, se renova a política, se renova as escolas. Se o trabalho não for feito sobre o ser humano, nas famílias, nas escolas, nas igrejas, não vamos chegar a lugar nenhum. E Cristo veio, como vimos na leitura, para renovar o ser humano. Por isso que a igreja é santa. Porque Cristo, apesar dos erros dos homens da igreja, permanece nela. Porque ele se uniu definitivamente com o ser humano quando ele se fez homem. Ele era Espírito que criou o universo, se encarnou, se misturou com a carne humana. Quando falo carne humana, é tudo: psique, espírito, corpo, inteligência. Ele misturou. E daquele dia em diante o ser humano continuará, a quem permanecer unido em Cristo, a recriar um mundo novo. Creio em Deus Pai,